Louvado e glorificado é o nome eterno de nosso Pai Celestial. Uma boa noite a todos os irmãos, que o Senhor siga nos abençoando poderosamente. Vamos dar início à atividade reunidos no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. O tema é a juventude em marcha no último dia. A juventude em marcha no último dia. Vamos ler uma escritura que está em Filipenses, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos começar no versículo 7 ao versículo 21. Diz assim o apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, começando aqui no versículo 7. Diz assim: Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, não porque já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para que seja conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu poder eficaz de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor. Te rendemos graças por seu amor e por sua infinita misericórdia. Quão grande misericórdia, Senhor. Como precisamos ser imitadores destes, ó Pai, aos quais deixaram tudo, Senhor. Como o apóstolo São Paulo, como o anjo do Senhor Jesus Cristo, como nosso irmão Bran e tantos mais, ó Pai, que colocaram sua vida para esta obra, Senhor. E assim, ó Pai, lutando pela soberana vocação, a qual o Senhor está muito breve, Senhor, porque em breve os nossos irmãos ressuscitarão e nós seremos transformados. Isto, Senhor, é o que queremos. O reino do Senhor vindo para a esfera física. E assim, Senhor, uma grande bênção estará sobre o planeta Terra. Certamente, Senhor, que venha teu reino e que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. O pão, Senhor, de cada dia, natural, dai-nos hoje, Senhor. Porém, Senhor, nós estamos em apenas um dia espiritual. Chegamos, Senhor, em um dia oitavo, uma nova dispensação iniciando,
e nós, Senhor, entramos para a eternidade, Senhor, representando o lugar santíssimo, aonde o maná ficou escondido. Este é o nosso pão, Senhor. Dá-nos, Senhor, do nosso pão e perdoa as nossas ofensas, ó Pai. O sangue, Senhor, está aplicado sobre o lugar santíssimo da sua igreja, Senhor, porque nós cremos em sua manifestação final, cremos no nome da reclamação e cremos, Senhor, na obra do leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a qual em breve produzirá a ressurreição dos nossos irmãos para a nossa transformação. Assim, ó Pai, este precioso sangue derramado sobre o Calvário está aplicado sobre os nossos corações, porque estando aqui, nós olhamos, Senhor, para o Calvário, olhamos, Senhor, para o autor e consumador da nossa fé, cremos em sua primeira vinda, cremos na obra de expiação sobre o Calvário e o nome da salvação, Jesus, e confessamos, ó Pai, que somente o teu sangue nos limpa de todo pecado. Assim, ó Pai, se temos errado e falhado, limpa-nos e não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Tu és o único Deus verdadeiro, nosso Deus todo-poderoso. Assim, Senhor, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença, debaixo deste sangue, sabendo, ó Pai, que não são pelos nossos méritos, nós seríamos reprovados diante de Ti, mas é pelo Teu sangue, Senhor, a Tua obra sobre o Calvário, a misericórdia do Senhor manifestada. Por isso, Senhor, estamos aqui reunidos em Seu nome, e o Senhor disse que estaria conosco, e mesmo em nós todos os dias. E se nos reuníssemos 2 ou 3 em Seu nome, o Senhor estaria entre nós. Assim estamos aqui e pedimos a Ti, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, para vermos mais deste tema, dessa juventude em marcha, neste último dia, Senhor, a qual, Senhor, temos entrado a uma terra prometida, Senhor, da nova era, da nova dispensação, da era da pedra angular, da eternidade, Senhor. E estamos esperando, Senhor, sermos levados para a ceia das bodas do Cordeiro. Ajuda-nos, Senhor, porque iremos em corpos glorificados. Por isso, Senhor, pedimos sobre o nosso entendimento para esse tema, permita-nos, Senhor, compreender e captá-lo, Senhor. Também pedimos a Ti que atenda, Senhor, às nossas necessidades, os pedidos dos nossos corações conforme a Sua palavra. Aqui também, Senhor, nos reunimos para adorar a Ti, pois somente ao Senhor, o Teu Deus, adorarás, somente a Ele servirás. Assim, Senhor, pedimos que o Senhor nos unja com Teu Espírito para adorar a Ti, ó Pai, e abra, Senhor, o nosso entendimento e edifica-nos, Senhor, porque os dons colocados em meio à Sua igreja são para a edificação do corpo do Senhor. E o lugar santo, o Senhor já lavrou as 7 colunas. O Senhor edificou sua casa, lavrou as colunas, Senhor. E este lugar santo tem sido edificado, Senhor. Agora, Senhor, nos correspondeu o lugar santíssimo, junto ao anjo do Senhor Jesus Cristo. Edifica-nos, Senhor. Assim nos unimos e nos entregamos em Suas mãos, ó Pai, pedindo as Tuas bênçãos e que estes louvores cheguem pela unção do Teu Espírito na Tua presença, porque o Pai busca tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em o nome eterno do Senhor Jesus Cristo pedimos e nos entregamos a Ti, Senhor, rendendo a Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor e a adoração por toda a eternidade. Amém e amém. Amém. Vamos adorar? Ensancha tu cabaña, perfumada de amor, que hoy viene a visitarte, el ángel del Señor, salida a recibirle, al príncipe de paz, que hoy viene a bendecir.
ancha tu cabaña, perfumada de amor, que hoy viene a visitarte. El ángel del Señor, salida a recibirle al príncipe de paz, que hoy viene a bendecirte. Él viene una vez más, que se sienta gozoso, que se sienta feliz, que se alegre su alma. Lo mejor para él, que le cante su pueblo alabanzas de amor, que se sienta en su casa el hijo de David, que se sienta gozoso, que se sienta feliz, que se alegre su alma. Lo mejor para él, que le cante su pueblo alabanzas de amor, que se sienta en su casa el hijo de David. Gracias, Señor, por tu ángel mensajero. Gracias, Señor. Laray, 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 la. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y también todo tu ser. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de mis amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y también todo tu ser. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Gracias, Señor. Laray, 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 la. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y también todo tu ser. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y también todo tu ser. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti.
paso de la tierra prometida estoy. Ya siento que se acerca mi transformación. Tengo que ser valiente para poder vencer y la victoria juntos obtener. A un paso de la tierra prometida estoy. Ya siento que se acerca mi transformación. Tengo que ser valiente para poder vencer y la victoria juntos obtener. Este será el momento más sublime que soñé. Por esa bendición me esforzaré. Esa brisa fresca ya la siento en mi ser. La tierra prometida puedo ver. Este será el momento más sublime que soñé. Por esa bendición me esforzaré. Esa brisa fresca ya la siento en mi ser. La tierra prometida puedo ver. Paso de la tierra prometida estoy. Ya siento que se acerca mi transformación. Tengo que ser valiente para poder vencer y la victoria juntos obtener. A un paso de la tierra prometida estoy. Ya siento que se acerca mi transformación. Tengo que ser valiente para poder vencer y la victoria juntos obtener. Este será el momento más sublime que soñé. Por esa bendición me esforzaré. Esa brisa fresca ya la siento en mi ser. La tierra prometida puedo ver. Este será el momento más sublime que soñé. Por esa bendición me esforzaré. Esa brisa fresca ya la siento en mi ser. La tierra prometida puedo ver. La tierra prometida puedo ver. La tierra prometida puedo ver. Cantaré al Dios de la gloria, cantaré de su misericordia y de su perdón. Cantaré de su obra redentora y diré que Él es mi salvación y mi fortaleza. Cantaré al Señor de la gloria, porque
Señor, cada momento de mi vida pienso en ti. Eres tan bello, tan hermoso en mi existir. Señor, toda mi vida hoy se siente bien feliz, pues tu palabra se ha hecho carne en mí. Señor, oh cuán seguro yo camino por la vida. En tu palabra siempre encuentro una salida. Eres mi luz y de mi vida, eres el guía. Señor, oh cuán seguro yo camino por la vida. En tu palabra siempre encuentro una salida. Eres mi luz y de mi vida, eres el guía. Jesús, el buen pastor que me alimenta cada día, es mi refugio y mi dulce compañía. Jesús, tú me proteges y acompañas donde voy. Entre tú y yo existe eterna comunión. Señor, oh cuán seguro yo camino por la vida. En tu palabra siempre encuentro una salida. Eres mi luz y de mi vida, eres el guía. Señor, oh cuán seguro yo camino por la vida. En tu palabra siempre encuentro una salida. Eres mi luz y de mi vida, eres el guía. Eres el guía. El guía. Oye la trompeta y podrás entrar a eternidad. Oye la trompeta y podrás entrar a eternidad. La trompeta del Señor hoy sonando está, hoy sonando está. Es el mensaje final a esta humanidad, a esta humanidad. La segunda venida anunciando está, anunciando está. Con Moisés y con Elías se ha cumplido ya, se ha cumplido ya. Está metiendo su hoz para su trigo cegar, porque es tiempo ya para cosechar. Óyela, óyela, para que puedas entrar a eternidad. Óyela, óyela, para que puedas entrar a eternidad.
podrás entrar a eternidad. Oye la trompeta y podrás entrar a eternidad. Como falla en el oriente, así ha sido acá, así ha sido acá. La voz del Hijo del Hombre llamándote está, llamándote está. Si tú eres de sus ovejas, tú la escucharás, tú la escucharás. Y la voz del gran pastor te apacentará, te apacentará. Y te pondrá en su redil y alimento te dará, y la vida eterna tú disfrutarás. Óyela, óyela, para que puedas entrar a eternidad. Óyela, óyela, para que puedas entrar a eternidad. Oye la trompeta, y podrás entrar a eternidad. Oye la trompeta, y podrás entrar a eternidad. Amém. Toda honra e glória, todo louvor e toda a adoração ao nosso Pai Celestial. Estamos agradecidos a Deus porque Ele nos tem alcançado em graça e misericórdia. Deus tem um programa divino para os seus filhos, ao qual Ele pensou desde antes da fundação do mundo. E como Deus pensou em seus filhos, os pensou para que eles vivessem eternamente em corpos físicos. Porque tem muitas pessoas que pensam que as pessoas vão viver em espírito voando e o planeta Terra será totalmente destruído e não tem uma noção de que Deus tem um programa com este planeta. Como na mensagem nós estamos estudando o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena, é o planeta Terra, onde ela vai morar. Assim que Deus tem um programa neste planeta. Ele tem um programa, estão aí com medo, estão dizendo que o meteoro que ia passar mais longe da Terra já aproximou mais, vai passar mais perto ainda, eles estão com medo de que esse meteoro acerte o planeta e cause uma grande destruição. A Bíblia diz que os homens iriam desmaiar por temor e expectação das coisas que sobrevirão, porque as potências do céu seriam abaladas. E tudo isso são profecias bíblicas. Porém, as profecias bíblicas falam de todas essas coisas. Porém, nós estamos seguros na casa de Deus no tempo presente. Assim como a morte estava para assolar o povo no Egito, e os que estavam dentro da casa estavam muito bem guardados. E a casa de Deus é a igreja de Jesus Cristo, representada tanto no templo de Salomão como no tabernáculo de Moisés. Se a pessoa não está vendo essas coisas como igreja e acha que é parte da igreja, pois ela não está dentro da casa de Deus. É necessário que as pessoas entendam que a casa de Deus tem um átrio, tem um lugar santo, tem um lugar santíssimo. Tem o átrio, né, com os profetas do Antigo Testamento, até João Batista. Tem um lugar santo, que é os 7 anjos mensageiros, as 7 lâmpadas. E tem um lugar santíssimo, que é onde aparecem as 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias no anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim que tudo isso são mistérios que estão aí na Escritura. E nós temos que entender para compreender a casa de Deus e estarmos comendo o cordeiro dentro da casa de Deus e estarmos em lugar seguro. Assim que Deus tem um programa para a sua casa, para os seus filhos, e para todas as coisas, Deus já tem tudo programado em sua obra. Por isso que quando Jesus ressuscitou, nós estávamos falando sobre isso agora há pouco, uma vez Tomé não acreditou que ele era uma pessoa física, né? Ele achou que era um espírito. E então Jesus mandou Tomé que tocasse nele. Diga, toca Tomé, que você vai ver que um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Porque um espírito não tem carne e nem osso. Um espírito é um corpo espiritual de outra dimensão. E Tomé então tocou e viu que ele era carne e que ele era osso. E tudo isso é o que as pessoas precisam de entender. Vamos ver que se eu encontro aqui para que nós possamos ter esse quadro ao qual o Tomé teve a dúvida que muitas pessoas têm até hoje.
Será que Jesus tinha um corpo físico ou um corpo espiritual? E as pessoas não entendem isso. Que Jesus, o que ele tinha, era um corpo físico. Porque Jesus diz, o Espírito não tem carne e osso como eu tenho. Vamos ver se nós encontramos, deve estar no livro de João. João 20, né? Começando no versículo 26, vamos ver aqui. São João capítulo 20. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus entrando nas portas fechadas. As portas estavam fechadas, né? Se apresentou no meio. Agora um homem aparece no meio dos discípulos ali, né? Estão ali reunidos e de repente alguém aparece bem ali no meio. Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. Seria um tremendo susto, né? Se você está ali naquele lugar, ali, um homem aparece ali, um tremendo susto uma pessoa poderia tomar. E Jesus diz, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui seu dedo, vê as minhas mãos, e chega a tua mão e coloque-a do meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, aqui mesmo é, né? Porque ele estava dizendo no versículo anterior que só se ele tocasse que ele cria, né? Disse Jesus, não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor, meu e Deus meu, ou seja, ele tocou. Mas tem um lugar que Jesus fala, que aqui não, irmão. Ele fala assim, o Espírito não tem carne e osso, como eu tenho. E ele manda tocar e diz que ele tem carne e tem osso. O Tomé tinha uma dúvida muito correta, porque como pode um ser humano aparecer assim, né, desse modo, e de repente estar ali com eles, vamos dizer assim, e parecia que não era uma coisa normal. Porém, o que acontece é que Jesus havia sido ressuscitado e ele estava em um corpo glorificado. E ao estar em um corpo glorificado, ele então estava físico. E as pessoas pensam que não é físico. Ele era um homem físico, sim, em um corpo físico. Vamos ver se... Lucas 24, 39. Vamos ver se foi São Lucas que falou. Sim. Vede as minhas mãos. É o mesmo caso do Tomé, né? É o mesmo caso que Tomé estava aqui. Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Viu? Era um corpo físico. Isso as pessoas não compreendiam. E era necessário compreender tudo isso, porque na ressurreição, quando os mortos ressuscitar, eles virão em corpos físicos. Isso o apóstolo São Paulo traz muito mais luz no capítulo 15 de 1 Coríntios, começando no versículo 49, ele diz, vamos pular aqui para a gente andar mais rápido, vamos ver mais para frente, eis que vos digo o mistério, versículo 51, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, não morreremos, mas todos seremos transformados, em um momento de um abrir e fechar de olho ante a última trombeta. E essa última trombeta é que nós vimos na mensagem do domingo, no futuro lá, que era uma trombeta do ano jubileu, era Santa Convocação, onde tocava a trombeta do ano jubileu e eram retornados ao seu original todas aquelas coisas que haviam sido vendidas, né, ou que haviam sido tomadas, tinham que voltar ao dono original. E essa é a última trombeta, ou seja, era uma trombeta oitava, e é a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se vista da incorruptibilidade. E isso que é mortal se vista da imortalidade. E assim é como os crentes vão ressuscitar, em corpos imortais, incorruptíveis e glorificados. Agora pense você se esses corpos glorificados vão envelhecer, vão ter ação do tempo sobre eles? Nunca haverá, porque eles são eternos, eles são incorruptíveis. A velhice é um sinal de corrupção e nós não entraremos em corrupção mais. Seremos jovens eternamente e essa nova juventude está marchando no último dia rumo ao reino milenial, que em breve começará, e rumo à ceia das bodas do Cordeiro para ser reis e sacerdotes com Cristo. Este é um dos mistérios que está sob o sétimo selo, por isso que quando o irmão Branham foi na sexta dimensão, na mensagem, não me engano, do quinto selo,
que vai narrar ali, ele diz que veio uma irmãzinha e o abraçou e agradeceu ele muito. Ô irmão, muito obrigado, né, que você levou a palavra para mim. Falando assim, minhas palavras, né? E o irmão branco falou, não sei quem ela é, eu não a conheço. Aí o anjo falou com ele, né? Ela tinha 90 anos quando você levou a mensagem para ela. E ela estava ali, uma jovem, e a filhinha dele, né? Que era Sharon, né? Pequenininha, que era um bebezinho, tinha 2 ou 3 anos quando faleceu, ali na enchente. Chegou ali uma jovem, papai, e ele dizia, quem é essa jovem? É a sua filha. Assim que no corpo eterno todos seremos jovens eternamente, e Deus pensou assim para cada um de nós. E graças a Deus, porque Ele colocou tudo isso sobre os seus filhos, e é o seu plano, o programa de Deus para cada um de nós, ao qual estamos esperando a materialização com a ressurreição dos nossos irmãos para a nossa transformação. E todas essas coisas são mistério das coisas que breve devem acontecer, que tinham que ser reveladas depois da 7ª era da igreja, no Apocalipse capítulo 4, quando diz, sobe aqui, e ele ouviu uma voz de trombeta, e era uma trombeta, é a mesma trombeta lá que nós lemos no Coríntios capítulo 15, dizendo, sobe aqui e eu te mostrarei essas coisas que breve devem acontecer. E como eu sempre gosto de citar, o capítulo 22, versículo 6, Jesus diz que é através do seu anjo que vai mostrar essas coisas. E João quer adorá-lo, e ele então explica para João que ele é um profeta. E Jesus confirma esse anjo, nenhum anjo mensageiro teve tanta confirmação da parte do Senhor Jesus Cristo do que esse anjo de Apocalipse 22,16. Porque Jesus tem os 7 anjos em suas mãos, e ele então os envia às 7 igrejas, e você não vê um testemunho tão direto quanto o testemunho que ele dá em Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, ele está se identificando e dizendo, eu, Jesus, eu enviei meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Assim que este é o último testemunho do Senhor Jesus Cristo na Escritura, ao qual nós temos recebido, como o anjo do Senhor Jesus Cristo, nosso precioso irmão William Souto Santiago, e que o anjo do pacto, nosso Pai Celestial, Senhor, abra o nosso entendimento para compreender a sua palavra, em o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Levántate de entre los muertos y te alumbrará. Muy buenas tardes, amados jóvenes.
Uma boa tarde, amados jovens. Para mim é um privilégio grande estar com vocês aqui em Acapulco, República Mexicana, nesta atividade de jovens, intitulada a atividade ou a conferência para esta ocasião que vocês têm no programa A Juventude em Marcha, no último dia. Para a leitura desta ocasião, teremos ao apóstolo São Paulo em sua carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 1 em diante, versículos 1 a 8, aonde diz: Temamos, pois, que não seja que, permanecendo ainda na promessa de entrar em seu repouso, alguns de vós pareça não ter alcançado, porque também a vós nos é anunciado ao Evangelho, como também a eles, mas não lhes aproveitou ouvir a palavra, por não ir acompanhada de fé naqueles que a ouviram. Mas os que temos crido, entramos no repouso, de maneira que disse, portanto, jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso, mesmo que as obras, suas obras, estavam terminadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar diz assim sobre o sétimo dia, e Deus repousou de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez aqui, não entrarão no meu repouso. Portanto, visto que falta que alguns ainda entrem nele, e aqueles a quem primeiro foi-lhes anunciado as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Outra vez, determina um dia, hoje, dizendo: depois de tanto tempo, através de Davi, como foi dito, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes tivesse dado repouso, não iria falar sobre outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque o que entrou em seu repouso também repousou de suas obras, como Deus das suas. Que Deus abençoe nossas almas e nos fale ao coração nesta ocasião. Nosso tema, como eu lhes disse, é a juventude em marcha no último dia. Pode se sentar, por gentileza. Assim como o povo hebreu saiu no êxodo do Egito com o profeta Moisés rumo à terra prometida, encontramos que a juventude está em marcha neste último dia. Sempre que Deus enviou um profeta para uma era, existe um êxodo da era anterior para a nova era. E através desse mensageiro, Cristo realiza este êxodo. E agora, de dispensação em dispensação, quando Deus envia um profeta dispensacional, então há um êxodo maior. Vejam vocês, quando Deus enviou o profeta Moisés, houve um êxodo, uma saída do povo hebreu, da terra do Egito para a terra de Israel. E nós encontramos que este êxodo foi tão importante para a nação hebraica que aqueles que saíram do Egito de 20 anos acima, por causa de não misturarem fé, não misturar fé na palavra, a mensagem das boas novas que estavam sendo pregadas por Moisés, o que aconteceu com eles? Não puderam entrar à terra prometida. Os de 20 anos, como para cima, e os de 20 anos para baixo,
encontramos que foram os que puderam entrar. Mas as crianças que nasceram durante este percorrido de 40 anos pelo deserto, mais as crianças que nasceram, encontramos que, quando terminaram o percorrido e chegaram à terra prometida, excetuando a Josué e Caleb, por mais anos que poderia ter, não podia passar de quantos? De 60 anos, porque os que saíram da terra do Egito, de 20 anos para cima, morreram pelo deserto, foram incrédulos a Deus e a sua palavra. E os de 20 anos para baixo, muitos deles, a maioria deles, puderam entrar. Mas o restante foram aqueles que nasceram pelo deserto. E então, vejam como aquelas crianças das quais o povo hebreu dizia a Moisés, nos trouxe a esse deserto, onde morreremos, e os nossos filhos serão comida de animais, de serpentes e de todas estas bestas e animais que há no deserto. Mas Deus disse, pois as crianças dos quais vocês disseram que seriam comida para os animais, para as serpentes e todas essas bestas e répteis do deserto, serão os que entrarão. Eles estiveram vendo a glória de Deus manifestada através do profeta Moisés. Eles estiveram vendo a obra que Deus ia fazendo. E vejam vocês, eles nasceram e se levantaram naquele ambiente do programa divino correspondente para aquele tempo. E mesmo desde que estavam no ventre de suas mães, eles estavam recebendo o ensinamento que estava sendo dado pelo profeta Moisés durante todo aquele percorrido de 40 anos. Por isso é tão importante o ensinamento da palavra de Deus, mesmo para as nossas crianças, porque vejam vocês, quem foram os que entraram? As crianças que os demais pensaram que seriam comida de animais no deserto. Estes foram os que entraram. Mas os de 20 anos para baixo, que tinham saído do Egito, e dos de 20 anos para cima, apenas quantos entraram? 2. Estes foram os que tinham mais idade quando entraram na Terra Prometida. Tinham em torno de 80 anos, cada um deles. Josué e Caleb. E Josué dizia, eu estou tão forte como quando eu saí do Egito, com Moisés. Quando ele tinha já 40 anos, e mais 40 anos, então são 80 anos. E Josué, vejam vocês, era um jovem quando saiu do Egito. E quando entrou à terra prometida de Canaã, tinha muito mais de 60 anos, mesmo sendo um jovem que havia saído lá do Egito. Tinha não menos de 60 anos de idade. E, entretanto, vejam vocês, quem foi Josué? Foi o sucessor do profeta Moisés. Por isso é que, para o último dia, o Espírito Santo, em sua obra do último dia, está representado em Josué, que é o que coloca o povo à terra prometida. Agora, vejam vocês como a juventude tem a promessa de entrar à terra prometida. Agora vemos a terra prometida desde diferentes ângulos. A terra prometida como o batismo do Espírito Santo, o que se recebe quando a pessoa sai no êxodo que Cristo realiza ao tirá-lo do mundo. Isso é um êxodo, e o trazer aos seus pés sob o ministério de Cristo. E, ao receber a Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue do Cordeiro, receber o Espírito Santo, entrou em seu repouso. Entrou, vejam vocês, a terra prometida. E também se entrou ao sábado, ao descanso. E agora, nós temos também a terra prometida, como a plenitude do Espírito Santo para vir no último dia, onde
receberemos um corpo eterno, nós que vivemos, ao sermos transformados, e os que partiram receberão um corpo glorificado, no qual ressuscitará, e estarão conosco aqui na terra por 30, 40 dias, depois continuarão conosco, quando formos no rapto ou translado para a ceia das bodas do Cordeiro, com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejamos também a terra prometida como corpo novo. É este corpo que temos, uma terra, mas esta é uma terra na qual temos estado em escravidão, porque este corpo veio nessa terra do pó da terra, através da união de um homem com uma mulher, portanto foi na permissiva vontade de Deus e nasceu com as consequências da queda ali no jardim do Éden, e por isso viemos através do primeiro Adão, quando nós nascemos através do papai e da mamãe, e recebemos também o espírito do mundo, mas através do novo nascimento recebemos o espírito da sexta dimensão, e assim obtemos um corpo teofânico, e para o último dia receberemos um corpo eterno. E assim é como entraremos à terra prometida do novo corpo que Cristo prometeu para cada um de nós. Vejam, que são os que saíram do Egito, do mundo, com Cristo, os que receberam as primícias do Espírito, e para o último dia eles têm a promessa de receberem a plenitude do Espírito de Cristo e também receberem um corpo eterno. E agora, vejam também a terra prometida como a nova mensagem para o último dia, a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem do sétimo milênio, do milênio de descanso, de repouso, para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para todos que viverão nesse glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Este reino milenial está representado no dia de sábado, que era o dia de repouso, que o povo hebreu guardava, assim como também o batismo do Espírito Santo está representado no sábado, o dia de repouso. E agora, vejam vocês também como representa a nova era, onde há repouso espiritual para os escolhidos de Deus, a era da pedra angular. E também, vejam vocês, como representa o novo reino que há de vir, que é o glorioso reino milenial, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês os diferentes ângulos desde os quais se pode ver a terra prometida para os escolhidos de Deus, que receberam a Cristo como o seu Salvador. Agora vejam vocês que para receber a nova terra do batismo do Espírito Santo, teve que se cruzar o Jordão. E agora vejam, como sempre há que cruzar para o outro lado do Jordão, aonde se encontra a terra prometida, para os escolhidos de Deus que, juntamente ao ministério de Cristo do Espírito Santo, estariam no último dia. E agora, a juventude nesse último dia está em marcha. Em marcha. Para onde? Para a terra prometida, do glorioso reino milenial. Para a terra prometida do novo corpo. Para a terra prometida da plenitude do Espírito Santo. Para a terra prometida do glorioso reino milenial de Jesus Cristo. Vejam vocês como tudo o que representa a nova terra, a terra prometida, a terra de Canaã ou de Israel, vejam vocês, é a meta para a qual a juventude em marcha se dirige neste sétimo milênio, neste último dia.
para obter o cumprimento de cada promessa divina feita por Deus para a sua igreja, para os seus escolhidos neste último dia. Mas vejam vocês, as boas novas que são anunciadas neste último dia, cada pessoa tem que acrescentar a ela o ingrediente da fé. Isso toca a cada pessoa. Porque o problema daqueles que não puderam entrar na terra prometida, disse São Paulo que foi o seguinte, disse: temamos, pois, que não seja que permanecendo ainda na promessa de entrar em seu repouso, alguns de vós pareça não o ter alcançado, porque também a nós nos foi anunciado o Evangelho, as boas novas, como também a eles, mas não lhes foi de proveito ouvir a palavra, por não ir acompanhada de fé naqueles que a ouviram. Agora vejam vocês, a Escritura nos diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem lhes pregue? E como vão pregar se não forem enviados? E para cada era, vejam vocês, como Deus enviou aos seus anjos mensageiros, e com estes anjos mensageiros enviou mais ministros para levar adiante às diferentes nações a palavra, para que a possam escutar e possam receber a fé, a revelação correspondente a determinada era, e assim tenham a fé misturada com as boas novas que lhes são pregadas. Creia em sua alma e receba o cumprimento das promessas divinas para esta era ou para esta dispensação. E para o nosso tempo, a promessa é que entraremos à terra prometida do novo corpo e entraremos à terra prometida da plenitude do Espírito Santo. E é por isso que para o último dia corresponde o ano do jubileu, que é a promessa da plenitude do Espírito de Cristo para cada filho e filha de Deus. Mas vejam vocês, como primeiro foi o dia de Pentecostes, recebendo primeiras primícias de Deus, desde o dia de Pentecostes, onde 120 pessoas receberam o Espírito de Cristo. E assim, vejam vocês, por todo este tempo estivemos recebendo de era em era as primícias do Espírito. E então, para o último dia, virá uma dupla porção, isto é, a plenitude do Espírito de Cristo. Para aqueles que receberam as primícias, virá a plenitude do Espírito de Cristo. E assim como recebemos um corpo teofânico, ao receber as primícias do Espírito, receberemos um corpo físico glorificado, onde Deus estará manifestado em toda a sua plenitude, em cada um de vocês e em mim também. E agora, vejam vocês como será que estaremos prontos para o glorioso reino milenial, com um novo corpo cheio da plenitude de Deus e com um corpo teofânico e um corpo físico, ou seja, tendo as primícias e a plenitude, e sendo assim a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Este poder e autoridade que estará sendo manifestado durante o reino milenial, não se preocupem, que Deus nos dará uma demonstração em 30 a 40 dias, onde estaremos aqui já com um novo corpo, onde estará manifestado nossa alma com um corpo teofânico dentro deste novo corpo, e não teremos limitações. Agora vejam a posição que ocuparemos no glorioso reino do Senhor Jesus Cristo, na nova terra, do novo reino, que é o glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo, o reino do Filho de Davi, onde desfrutaremos 1000 anos de paz e de prosperidade sem limites.
Porque, como reyes y sacerdotes, como reis e pues ya no sacerdotes, pois já não estaremos como operários da construção, como oficinistas, ou como de aquí pessoas que de la trabalham em tierra, escritórios aqui na terra, ou ou como empleados de uma fábrica. empregados de uma Esto es para fábrica. hombres y mujeres. Isso é para homens e mulheres. Não estaremos como estamos aqui, mas estaremos na posição mais alta que uma pessoa possa estar, e com o corpo eterno. Sendo assim, vejam vocês, iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, como reis e sacerdotes, porque somos herederos de Dios. herdeiros de Deus e co-herdeiros com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Y ahora hemos visto E agora nós temos visto como ha estado en marcha, tem estado em marcha um povo que ha creído en Cristo y de edad en edad, que creu em Cristo e que de era em era saiu em marcha, en cada edad al escuchar em la cada voz era ao de escutar a Cristo. voz de Cristo. Y la iglesia del Señor E a Jesucristo igreja do como Senhor cuerpo Jesus místico de Cristo, creyentes, como corpo místico de crentes, como um só grupo que vai passando de era em era, onde los miembros del cuerpo os místico membros de do cada corpo son los místico que de cada era são os que representam a igreja do Senhor na era determinada, juntamente com o anjo mensageiro. Vejam como a igreja do Senhor Jesus Cristo vai de era em era rumo ao glorioso reino milenial. É na era da pedra angular onde alcançará o glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque não há outra era depois da era da pedra angular. É aí onde a dispensação do reino se abre e a mensagem do evangelho do reino proclama todos os mistérios correspondentes à dispensação do reino e à era da pedra angular e todas as coisas que contém este glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, nós estamos vivendo um tempo maior e mais glorioso, onde a juventude está em marcha no último dia, mas em marcha rumo a onde? Rumo à terra prometida, do glorioso reino milenial, e rumo à terra prometida do novo corpo, e rumo à terra prometida da plenitude do Espírito Santo. Sendo assim, podemos dizer, como? Podiam dizer as pessoas daquele tempo, como Josué e Caleb, chegaremos à terra prometida, porque Deus assim o prometeu. E agora vejam vocês, já entramos à terra prometida de uma nova era, e a terra prometida de uma nova dispensação, e a terra prometida de uma nova mensagem, e a terra prometida de um novo mensageiro, e a terra prometida de um novo ministério. E se o mais difícil foi possível, o demais é mais fácil. Ou seja, que vamos passando de etapa em etapa, até que chegaremos a tudo o que contém a terra prometida, sendo vista a terra prometida desde os diferentes ângulos dos quais temos falado e temos visto a terra prometida. E agora, o que Deus disse a Josué para poder entrar na terra prometida? Vamos ver em Josué, capítulo 1. E isso é para Josué, é para mim e é para cada um de vocês. Josué estava em marcha rumo à terra prometida com Moisés, e então, quando Moisés morreu, Josué não podia dizer: bom, Moisés já morreu, assim que já não vamos entrar na terra prometida. Diz Josué capítulo 1, versículos 1 em diante: aconteceu que depois da morte de Moisés, servo de Jeová, que Jeová falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Quem era o servidor de Moisés? Josué. Quem era o servidor de Elias? Eliseu. Agora vejam como uma pessoa que trabalha na obra e que trabalha no ministério do seu antecessor, então chega a ser o precursado por aquele
mesmo que estava tendo o ministério. Vejam vocês, Moisés precursou a quem? A Josué. Elias precursou a Eliseu. Deus não disse a Moisés que Josué seria o que colocaria o povo à terra prometida? Claro que sim. Ou seja, Deus disse a Moisés que Josué colocaria o povo na terra prometida. Não Moisés, mas Josué seria o que colocaria na terra prometida o povo hebreu. E não disse que seria o seu sucessor? Claro que sim. E no monte foi Josué ungido como sucessor de Moisés. Então Deus não disse a Elias que seu sucessor seria Eliseu? Claro que sim. E foi o precursor de Eliseu quem? Elias. E agora? Não, Deus disse a Elias em sua quarta manifestação que depois dele viria outro? Claro que sim. E quem foi o precursor desse outro que viria? Pois o quarto Elias foi o precursor do que viria depois dele, através do qual Jesus Cristo, o Espírito Santo, colocará o povo na terra prometida, da nova era, da nova dispensação, do novo corpo, do novo reino, que é o glorioso reino milenial, e colocará o povo na terra prometida, do batismo do Espírito Santo em toda a sua plenitude, onde obteremos a transformação de nossos corpos, e os mortos em Cristo obterão a ressurreição. Agora, vejam vocês como estamos em marcha rumo à terra prometida. Agora, Deus falou a Josué que ele seria o que colocaria o povo na terra prometida. E então, lhe disse que dissesse ao povo que seguissem a arca. Seguissem a arca porque eles não conheciam aquele caminho. Seguindo a arca, chegariam à terra prometida. A arca passaria primeiro o Jordão, ou seja, entraria o Jordão, e quando os pés do sacerdote tocassem a água, o Jordão se abriria e passariam com a arca, e o povo passaria atrás da arca. Ou seja, que o que ocasionaria que o Jordão se abrisse seria o que? A presença da arca sobre os ombros dos sacerdotes, tocando com o pé as águas do Jordão. Agora, não podem perder de vista o que? A arca do pacto. Não é um assunto de dizer, é porque eu creio em Cristo como meu Salvador. Vou passar a terra prometida do corpo novo, e vou passar a terra prometida do glorioso reino milenial. Não, é seguindo a arca. A palavra, a arca do pacto. Porque sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório, e meus dois querubins de ouro está a Shequina, está o anjo de Jeová na luz da Shequina. E agora vejam vocês como tem se movido de era em era, e agora se encontra na era da pedra angular. Aí se encontra a Shequina, a coluna de fogo. Se encontra aí para a passagem à terra prometida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora Deus diz a Josué: meu servo Moisés morreu. Agora, pois, levanta-te e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu lhes dou aos filhos de Israel. Quem recebeu a comissão de passar o Jordão com o povo? Josué. Moisés não pôde passar o povo, Moisés estando vivo em seu corpo teofânico e sob o ministério que Deus lhe havia dado. Moisés passou o Jordão, mas encontramos que o passou em seu corpo teofânico. O passou em teofania, e por isso aparece no Monte da Transfiguração em seu corpo teofânico. Agora vejam vocês, segue dizendo:
Eu vos entreguei, como havia dito a Moisés, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, como havia dito a Moisés, e também havia dito a Abraão. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, aonde o sol se põe. E também, vejam vocês, a igreja do Senhor Jesus Cristo, porquanto, vejam vocês, tem tido a trajetória desde o Oriente, aonde sai o sol, até o Oeste, onde o sol se põe. Todo este território o herdará a igreja do Senhor Jesus Cristo também. E agora, vamos continuar lendo. Isso também Deus havia dito ao profeta e patriarca Abraão, no capítulo 15, versículos 12 em diante. Agora diz: até o grande mar, aonde o sol se põe, será o vosso território. Ninguém poderá te fazer frente todos os dias da tua vida. Como eu estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esta foi uma promessa para Josué. E por isso, vejam vocês, Josué nem perguntava: Senhor, que vou fazer agora? O sol aqui já está se pondo, começou a se pôr, e eu estou nessa grande batalha. E agora, se terminasse de se pôr o sol, escurecesse, e iriam esconder os inimigos pelos quais estou lutando, e se fortaleceriam novamente, vão me atacar novamente, mas então eu tenho vantagem na batalha. Pare o sol, Senhor. Não, Josué não falou assim, ele disse: sol, parte aí, Tulu, parte aí no vale. E se deteve. Deus escutou a voz de Josué. E teve autoridade, e poder e controle da natureza com a palavra de Deus em sua boca. Porque quando Deus envia um profeta para uma era, a palavra de Deus está na boca desse profeta. E quando envia para uma dispensação, a palavra de Deus para a dispensação está onde? Na boca deste profeta. E agora, Josué tinha a palavra de Deus em sua boca, assim como havia tido o profeta Moisés. Vejam vocês. Fez como mais adiante depois Eliseu fez com a palavra de Deus em Elias. Elias pegou o seu manto e feriu as águas do Jordão, e então passou com Eliseu ao outro lado do Jordão. Mas então Eliseu, quando Elias se foi em um carro de fogo, ficou sozinho Eliseu, mas pegou o manto de Elias, abriu as águas novamente e passou. Vejam vocês, como o mesmo que havia feito Josué, veio Eliseu e o fez, o sucessor. Vejam vocês como faz o mesmo que havia feito o seu precursor. E agora? Não estão perguntando se podem ou não podem, porque sim se pode. Sim se pode no programa divino, para tudo o que se requeira no programa divino. Sendo assim, a palavra de Deus, o profeta Moisés foi: porque clamas a mim? Fala e diga ao povo que marche. Para onde iriam marchar? Eles iam marchar rumo à terra prometida. E todos os obstáculos que iriam se apresentar, Moisés os iria vencer com a palavra de Deus nele. Por isso, estendeu a vara, que representa a palavra de Deus, e o Jordão se abriu. Ou melhor, se abriu o Mar Vermelho. E Josué passou com a arca, que é a representante da palavra de Deus, onde está a palavra de Deus, e se abriu o Jordão. E Elias parou frente ao Jordão, estendeu o seu manto, tipo e figura da palavra de Deus, e o Jordão se abriu. E veio então Eliseu, com o manto de Elias, que representa a palavra de Deus, golpeou as águas e se abriu o Jordão também. Agora, tudo isso aconteceu assim, com aquilo que era tipo e figura da palavra de Deus. Quanto mais com a própria palavra de Deus. E agora,
Nós temos que passar ao outro lado do Jordão, a terra prometida. E com a palavra criadora de Deus, a palavra falada, já entramos aonde? A terra prometida, da nova era, a era da pedra angular. Com a palavra falada, entramos à terra prometida, da nova mensagem. Tanto da mensagem para a era da pedra angular, como para a mensagem da dispensação do reino, a terra prometida. Da dispensação do reino e a terra prometida da mensagem do evangelho do reino, e tudo isso falando a palavra, e assim acontecerá com tudo o que está representado na terra prometida. Através da palavra falada obteremos a passagem para a terra prometida. Agora Deus disse a Josué: como eu estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E também lhe disse: ninguém poderá fazer frente a ti todos os dias da tua vida. E se diz ninguém poderá te fazer frente, e vejam, Josué não era um mensageiro excepcional. Moisés sim o foi, mas Josué não. Vejam a Elias, ninguém pôde lhe fazer frente, e não era um mensageiro excepcional. Tampouco Eliseu, ninguém pôde fazer frente, nem o exército. Veio um exército para buscá-lo, com um general aí sírio. E vejam, veio com muitas armas, cavalos, carros e cavalos. E Eliseu, sem nada na mão, ganhou deles a batalha, e não matou nenhum deles. Não teve que fazer nada disso, porque é sem exércitos e sem forças. E vejam vocês, dizem, mas é com meu espírito, diz o Senhor. E agora com o Espírito de Deus, vejam vocês como Eliseu obteve a vitória. E depois disse ao rei de Israel: dá a eles de comer, não venha matá-los. Dê a eles de comer, e que vão lá para o seu rei. Teve misericórdia daquelas pessoas, porque poderia ter dito ao rei de Israel: mata-os, e os mataria. Agora, vejam vocês como. Então Deus diz a Josué: como eu estive com Moisés, vou estar contigo. Ninguém poderá te fazer frente todos os dias da tua vida. Esforça-te, seja valente, isso é muito importante. Porque para obter o cumprimento das promessas divinas, você requer que a pessoa seja uma pessoa esforçada e valente. E que uma fé, e que una a fé às boas novas, ao evangelho que Deus prometeu para o tempo em que está vivendo, para que obtenha então o cumprimento da promessa. Não pode dizer como algumas pessoas: covardes, não, mas o que vai acontecer, acontecerá. Vai acontecer e a ser assim. Os valentes vão receber o cumprimento das bênçãos, e tu vai ficar sem nada. Agora, se requer ser valente e esforçado. E quando se diz esforçado, se diz uma pessoa que luta, e mesmo contra as circunstâncias que são contrárias, luta, crendo que Deus lhe dará a vitória. E se Deus disse: como eu estive com Moisés, estarei contigo, ninguém poderá te fazer frente. Isso quer dizer que muitos vão tentar de destruí-lo, de fazer frente para destruir essa pessoa e ao seu povo. Mas Deus disse: como eu estive com Moisés, estarei contigo. Ninguém te poderá fazer frente. Ou seja, que tu vencerás a todos. Mas esforça-te e seja valente, porque tu repartirás este povo por herança a terra da qual jurei aos seus pais, que a daria a eles. Agora vejam vocês, quem repartiria a terra de Israel? As tribos de Israel. Mesmo que Moisés havia já repartido a duas tribos, a tribo de Rubem e a de Manassés, já ao lado anterior ao cruze do Jordão, mas essas pessoas tinham que ir com o restante do povo, os varões, para a conquista.
da terra prometida, que estava do outro lado do Jordão. E agora, vejam vocês como Josué tinha a promessa de que Deus estaria com ele para a passagem ou o passo à terra prometida. E assim como Deus esteve com cada profeta do Antigo Testamento, de era ou de eras e também de dispensações, e assim como esteve com João Batista, com Jesus, também com Elias e com Moisés, e também com cada anjo mensageiro de cada era, incluindo o sétimo anjo mensageiro, estará com o seu anjo mensageiro da era da pedra angular. E este anjo mensageiro passará com o povo, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, a terra prometida do novo corpo e a terra prometida do glorioso reino milenial. E se o reino dos gentios, em sua etapa dos pés de ferro de barro cozido, se levantar contra a Jesus Cristo manifestado em seu anjo mensageiro, que vai rumo à terra prometida do reino milenial e à terra prometida do novo corpo e à terra prometida da plenitude do Espírito de Cristo. Cristo lhe diz: ninguém poderá te fazer frente, portanto os pés de ferro de barro cozido serão esmiuçados. Isto é o que está na profecia do capítulo 2, versículos 34 ao 45 do livro de Daniel. Sendo assim, isto é uma vitória já predita, a qual se materializará no último dia. E vocês sabem aonde mais está esta profecia? E aonde estão os resultados a favor da igreja do Senhor Jesus Cristo? Em Apocalipse, capítulo 17, onde nos diz. Vamos ler apenas o versículo. Vejamos. Versículo 11 em diante diz: a besta que era já não é, ela é também o oitavo, e é entre os 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo propósito, e entregarão o seu poder e a sua autoridade à besta. Isto é, os pés de ferro de barro cozido, o reino dos gentios, encabeçado no anticristo, no qual estará o diabo encarnado em toda a plenitude do diabo. Perdão. Ou seja, que não poderá haver outra manifestação do diabo maior do que a que terá no anticristo, no falso profeta, na besta. Agora diz: e lutarão contra o cordeiro. Tremendo erro. E o cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e os que estão com ele são chamados e eleitos e fiéis. São os membros do corpo místico de Cristo que estão com ele. E os que partiram regressarão aqui na terra. Portanto, haverá um exército poderoso com Cristo em sua manifestação final. E os que estamos vivos, pois seremos transformados e estaremos com Cristo em sua manifestação final também. E agora vejam a segunda vinda de Cristo. Ninguém poderá fazer frente e ter êxito, porque o Cordeiro os vencerá, porque é Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque o Cordeiro se converteu no leão da tribo de Judá. Portanto, todos que tratarem de enfrentar no último dia ao leão da tribo de Judá serão como cachorrinhos, vira-latas, que não sabem o que estarão fazendo, até que se encontrem cara a cara com o leão da tribo de Judá e obtenham as consequências de enfrentar ao leão da tribo de Judá. Sendo assim,
Vejam vocês, o tempo em que estamos vivendo, e nós estamos em marcha com Jesus Cristo, em sua manifestação final. Jesus Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para entrar à terra prometida do glorioso reino milenial, e à terra prometida do novo corpo, e à terra prometida da plenitude do Espírito de Deus. Sendo assim, jovens, adiante em marcha, neste último dia, rumo à terra prometida, sem olhar para trás, sem olhar para o Egito, mas sempre olhando a nossa meta, a terra prometida. E esta terra prometida é de quem? É nossa, porque Cristo prometeu. Está aqui a promessa, portanto, quando você a crê em sua alma, esta promessa já é sua, em forma de palavra escrita e na forma de palavra vivificada, na forma de palavra revelada a você. Portanto, vai se materializar para você esta promessa, porque as coisas que se veem são feitas do quê? Das que não se viam. Antes de você receber o cumprimento de uma promessa divina, você primeiro tem que receber esta promessa divina, a qual está escrita em sua palavra, e tem que receber esta promessa divina quando está sendo falada, para que então se materialize em você. Assim como aconteceu com Abraão. Ele recebeu a palavra prometida para ter um filho através de Sara, sua esposa, e então se materializou nele e produziu o rejuvenescimento de Abraão e também de Sara. Ou seja, que tudo que tiver que acontecer para nós entrarmos ao glorioso reino milenial, tudo vai se materializar, porquanto recebemos a palavra do Evangelho do Reino, a temos crido em nossa alma, e misturamos fé, a cremos com toda a nossa alma, e temos recebido a revelação dessa palavra prometida para o nosso tempo, em nossa era, a era da pedra angular, e na nossa dispensação, a dispensação do reino. Portanto, Deus não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar a sua palavra, Ele tem que cumprir o que Ele prometeu, porque os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Tem que se cumprir na era e dispensação para a qual foi designada. Porque Ele vela por sua palavra, para quê? Para colocá-la por quê? Por obra, para cumpri-la. Assim a minha palavra que sai da minha boca fará aquilo para qual eu a enviei, para o que enviei para cada era e para cada dispensação. E Ele enviou palavra através de seus profetas para cada era e para cada dispensação. E a palavra que Ele enviou para a primeira era, pois se cumpriu na primeira era. A que enviou para a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, se cumpriu nessas eras. E a que enviou para a era da pedra angular e dispensação do reino, já começou a se cumprir. E nós a estamos recebendo na materialização daquilo que esta palavra prometida disse. E o que falta, pois também receberemos. Sendo assim, lembrem-se que estamos em marcha rumo à terra prometida, conquistando cada promessa divina, enquanto vamos rumo à terra prometida do glorioso reino milenial, a terra prometida do novo corpo, a terra prometida da plenitude do Espírito de Cristo. Vejam vocês, temos conquistado a nova era, a nova dispensação, a nova mensagem, o novo ministério para a era da pedra angular e dispensação do reino. Ou seja, que temos estado conquistando, obtendo, pela fé, temos estado obtendo o cumprimento destas promessas, e as que faltam para ser cumpridas, as obteremos também, porque são para quem? Para nós. E agora, temos estado vendo que há tantas e tantas promessas para o último dia e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que
Não posso lhe dizer outra coisa, mas que obteremos o cumprimento de todas essas promessas, porque estas promessas são para um povo que vai em marcha rumo à terra prometida. Que vai em marcha nesse último dia. Ninguém mais vai em marcha rumo à terra prometida nesse último dia. Somente os que vão em marcha na era da pedra angular. Os outros se detiveram na era que lhes tocou viver. Como em muitas ocasiões, o povo hebreu, quando chegou a um lugar de muitas palmeiras, disse: por que nós não ficamos aqui? Aqui tem muitas palmeiras, aqui pode se semear, aqui tem água também, e nós estamos bem, podemos criar nossas crianças aqui. Mas o propósito divino não era que ficassem naquela etapa, mas que seguissem rumo à terra prometida, porque aquela onde havia muitas palmeiras não era a terra prometida, era um lugar bom, mas não era a terra prometida. E agora vejam vocês, durante as eras, caminharam os escolhidos de Deus, com cada anjo mensageiro de cada era, encontraram boas palmeiras, boas fontes de águas, mas não era para ficar em nenhum desses lugares, nenhuma dessas eras, é para seguir adiante até chegar à terra prometida, da era da pedra angular, porque aí é onde obteremos o cumprimento de tudo aquilo que represente a terra prometida. E aí é onde nós temos que entrar. E aí é onde nós obtemos toda a coisa que corresponda à terra prometida. A terra prometida do novo corpo. A terra prometida da plenitude do Espírito de Cristo. A terra prometida do glorioso reino milenial. Todas essas promessas estão tipificadas na nova terra ou terra prometida. Serão cumpridas ao povo que estará aqui em marcha, rumo à terra prometida do glorioso reino milenial. Assim que, jovens, em marcha, nesse último dia, sem se deter. Vejam como o povo hebreu tinha que estar em marcha, sempre que a coluna de fogo se levantava e se movia, o povo tinha que se levantar e seguir em marcha, rumo à terra prometida. E de era em era, a coluna de fogo se levantou e o povo caminhou de era em era, à medida que a coluna de fogo se moveu. E então, depois da sétima era, se moveu para a primeira, para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta, da quinta da sexta para a sétima. E agora se moveu da sétima era para a era da pedra angular, para obter o cumprimento de todas as promessas divinas. Sendo assim, esforça-te, seja valente. Nada nem ninguém poderá te fazer frente. Igreja do Senhor Jesus Cristo, neste último dia, povo de Jesus Cristo, representado no povo hebreu, com Josué, tipo e figura do Espírito Santo no último dia, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Ninguém poderá te fazer frente, igreja do Senhor Jesus Cristo, com Jesus Cristo em Espírito Santo em seu anjo mensageiro. Entrarás à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Esforça-te e sê valente, porque tu repartirás este povo por herança a terra, da qual eu jurei aos seus pais, que daria a eles. Apenas esforça-te e seja muito valente, para cuidar de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas prosperado em todas as coisas que empreenderes. Nunca se apartará da tua boca o livro da tua lei, mas que de dia e de noite meditarás nele, para que guardes e faça conforme a tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e tudo te sairá bem. Veja o segredo para que tudo saia bem para nós. Veja que te mando que te esforces e seja valente. Não temas, nem desmaies, porque o Senhor, o teu Deus, estará contigo, onde quer que vás.
Así es que, Sendo assim, adelante, adiante, jovens, em marcha, levando a mensagem por todos os lugares. Por quê? Porque temos uma promessa. Não temas nem desmaies, porque o Senhor, o teu Deus, estará contigo, onde quer que tu vás. E veja como tem estado com a sua igreja, onde quer que ela tenha ido. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo, na primeira era, esteve na Ásia Menor, aí estava Jesus Cristo em Espírito Santo, com a sua igreja manifestada através de seu anjo mensageiro. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo passou, foi para a Europa. E em 5 etapas, aí estava Jesus Cristo em Espírito Santo, Jeová, manifestado em cada anjo mensageiro. E agora, quando veio para a América Latina, ou bem, para a América do Norte, aí estava Jeová, o anjo do pacto, em seu 7º anjo mensageiro, com a sua igreja. E agora, quando veio a América Latina e o Caribe, Jeová, o anjo do pacto, está conosco na América Latina e o Caribe, manifestado no ministério da Era da Pedra Angular e dispensação do reino, através de seu anjo mensageiro. E agora, temos a América Latina e o Caribe, toda para nós, para levar a mensagem e dar a oportunidade, Cristo, assim, para os latino-americanos e caribenhos. Há uma nova terra, um novo reino, o glorioso reino milenial de Jesus Cristo. E para isto, se requer que as pessoas escutem a palavra e creiam em suas almas, para que assim, Cristo as tenha em memória para o seu glorioso reino milenial. E agora a América Latina e o Caribe têm esta oportunidade para que a América Latina e o Caribe entrem, para que entrem ao glorioso reino milenial, a América Latina e o Caribe, com os seus habitantes. Temos chegado ao tempo mais glorioso de todos os tempos, ao tempo em que a igreja do Senhor Jesus Cristo está em marcha, rumo à terra prometida do glorioso reino milenial e rumo à terra prometida do batismo do Espírito Santo em toda a sua plenitude, porque quando creu em Cristo, cada pessoa recebeu o seu Espírito Santo, recebeu as primícias do Espírito, assim recebeu o seu corpo teofânico, mas para o último dia receberemos o corpo físico e eterno, e aí é onde receberemos a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito de Cristo. E agora, jovens, vocês como estão em marcha nesse último dia, rumo à terra prometida do novo corpo e também do novo reino, o glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, lhes dando testemunho da juventude em marcha no último dia e todas as bênçãos que há para a juventude. Que Deus os abençoe e lhes guarde a todos. E nos veremos na próxima atividade, às 4 da tarde. Começará a próxima atividade e já estarei com vocês nesta próxima atividade, lhes falando às 5 da tarde, onde estará sendo transmitido por uma radioemissora para que chegue a palavra a outras pessoas também. Bom, apenas vamos ter que apenas um pequeno recesso para que vocês refresquem-se um pouco e voltaremos dentro de um curto tempo, já às 4, mais ou menos às 4. Estaremos aqui. Que horas são? 4. Como que já não temos que voltar para aqui, já estamos aqui. Bom, mas vamos ter um pequeno recesso se vocês quiserem. Bom, vou deixar isso para o vosso ministro aqui e continuaremos na próxima atividade. Vamos ver, o tema é o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo, ou o mistério do anjo de Jesus. Sendo assim, nos veremos já na próxima atividade. Deixo convosco ao vosso ministro, o reverendo Eloy, para continuar. Que Deus abençoe e lhes guarde a todos.
gran eterno Elohim. Ante tu santa presencia, doy gloria a tu gran nombre. Con temor y reverencia, este mismo Dios que habló con Abraham es el mismo Dios que hablándonos está. Este mismo Dios que perdonó a Israel es el mismo Dios que nos transformará en tu gran simplicidad. Fuiste hoy manifestado en el ángel mensajero de Jesús el enviado. Este mismo Dios que habló con Abraham es el mismo Dios que hablándonos está. Este mismo Dios que perdonó a Israel es el mismo Dios que nos transformará. Grandiosa misericordia que mostraste nuevamente en este día postrero, visitando a tu simiente. Este mismo Dios que habló con Abraham es el mismo Dios que hablándonos está. Este mismo Dios que perdonó a Israel es el mismo Dios que nos transformará. Amém. Graças a Deus por essa palavra, por essa mensagem. Nós estamos agradecidos a Deus por sua graça e misericórdia. Uma tremenda mensagem que nos reafirma na fé, e é o que o irmão William leu ali, né? Procurando que essa mensagem, porque ele diz que o evangelho foi pregado a todos, diz ali, né? Em Hebreus, né? Mas a questão foi que não havia fé agregada, né? Não havia fé misturada, né? Não sei qual versículo que é. Hebreus 4, versículo... Procurar depois entrar naquele repouso. Ele fala, todos foram pregados, né? Porém não foi... nem todos agregaram fé.
Por isso que você tem que andar pela fé. Alguém vai dizer, mas eu não vi isso, eu não vi aquilo, eu não vi aquilo outro. Eu não acho que isso aconteceu assim, pois é do jeito que foi falado, é como Deus, é o versículo 2, é como Deus disse e assim é que cumpre. Não é de outra maneira, é da maneira que Deus falou. Alguém pode dizer, mas isso parece que não foi assim, né? Isso parece que não funciona, isso parece que não vai ser assim. É porque você está com a fé intelectual. A fé não olha as circunstâncias, ela simplesmente crê. Pode ser a pior circunstância do mundo. Ela continua crendo, porque a fé é inabalável, ela fica firme na palavra. E o problema deles é esse, né? Diz o apóstolo São Paulo, porque também a nós foram pregados o evangelho, as boas novas, como a eles, ou seja, todos ouviram a mesma palavra. Mas a palavra de pregação nada lhes aproveitou. Por quê? Porque não estava misturado com fé. Ou seja, eram crentes, criam, ouviam intelectualmente, mas não criam verdadeiramente. Porque quando as circunstâncias parecem contrárias, ou aquilo que falou que é cumprir não cumpre, eles dizem, então não era assim. Pois é do jeito que Deus falou e é assim que Deus cumpre. Portanto, não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. E como o irmão William diz, entraremos à terra prometida. E quem é o instrumento que nos leva à terra prometida? E como já entramos em uma terra prometida? Ou alguém quer voltar atrás? Eu entrei na terra prometida da nova era, da nova dispensação, a era da pedra angular, com o novo mensageiro. E como o irmão William diz, estamos indo rumo à terra prometida do glorioso reino milenial. E isso quer dizer que nós temos que ser transformados, levados a ser as boas do Cordeiro e voltar aqui para a terra para sermos reis sacerdotes. E graças a Deus por William Souto Santiago e porque é o instrumento final do Senhor Jesus Cristo, ao qual todas essas promessas estão cumpridas e nós apenas estamos terminando a obra para que os nossos irmãos ressuscitem e nós sejamos transformados. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração e vamos estar encerrando essa atividade reunidos no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te glorificamos, te rendemos graças por seu amor e por sua infinita misericórdia. Senhor, graças por esta palavra, Senhor, ela toca nos nossos corações. Fala, Senhor, no profundo das nossas almas, Senhor, nos mostrando, nos reafirmando na fé, ao qual nós temos recebido nesse dia no qual nós vivemos, ó Pai. Porque, ó Pai, sabemos que a palavra foi falada a todos, como diz o apóstolo São Paulo, mas não é de proveito para todos, porque alguns só recebem enquanto a entendem, ou enquanto veem que está dentro do que eles creem que é da maneira que eles querem, ou que está se cumprindo. Senhor, tua palavra é a verdade. A grande verdade é que passará tudo demais, Senhor, e a sua palavra de todas as formas se cumprirá, porque os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Assim, ó Pai eterno, nós cremos na adoção desse ungido, cremos, ó Pai, na obra da reclamação, o anjo ministrador com o livro, juntando os irmãos, tanto ali na sexta dimensão, como também terá que passar por aqui, Senhor. E nós já temos sido chamados por esse anjo e estamos aqui, Senhor, como diz o apóstolo São Paulo. Nós que ficarmos vivos não precederemos, ou seja, não vamos adiantar para os que dormem, porque já temos recebido, ó Pai, as bênçãos e a fé. Porém, Senhor, temos que esperar por eles. Assim, ó Deus eterno, que muito em breve esses preciosos irmãos ressuscitem e nós sejamos transformados. Não está longe, Senhor. Simplesmente pedimos a Ti que o Senhor, ó Pai, nos abençoe em nossos trabalhos, em nossas metas, em nossos empreendimentos que temos em Sua obra e até mesmo, Senhor, nas nossas vidas pessoais. Sabendo, Senhor, que temos direcionado todas as coisas para o Seu programa, Senhor. Esperando, Senhor, ter as coisas prontas para que possamos trabalhar em prol, Senhor, de todas essas almas, Senhor. Muitas que não virão a ser transformados. Mas, Senhor, queremos todos para a vida eterna, Senhor. Porque o Senhor é um Deus bom e o Senhor tem promessas, tanto para essas vigilâncias, para esses 144 mil, para os nossos familiares, aos quais amamos, e os queremos, Senhor, para o reino do Senhor. Não queremos deixar nenhuma unha aqui, Senhor. E se passamos por etapas em seu programa boa, as quais, Senhor, é como esses lugares que o irmão William disse, pois seguimos adiante, Senhor. Sabendo, ó Pai, que estamos indo rumo a este reino milenial, porém, Senhor, sem sair dessa era espiritual ou era eterna da era da pedra angular. Aqui estamos, aqui seguimos, e de olho, Senhor, na arca, a qual o Senhor está atualizado em nosso meio, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim, ó Pai, estamos agradecidos a Ti, porque o Senhor tem nos alcançado em imensa graça e imensa misericórdia. Não foi pouco, e não é pouco o que o Senhor tem feito por nós, e o que o Senhor, ó Pai, está nos ajudando. Assim, ó Deus, colocamos os nossos empreendimentos em Suas mãos, pedimos que o Senhor os direcione
E nos ajude, Senhor, a sermos valentes, como disse o irmão William, porque tem que ser valente, Senhor. Coloca a valentia cada dia nos nossos corações para o Teu Espírito. Lembra-te, Senhor, da igreja no princípio, quando ficou com medo e entrou ali, Senhor, de novo, ficou escondido dentro da casa e o Espírito Santo desceu, lhes encheu de valentia, Senhor. É isso, Senhor, que precisamos a cada dia, da unção do Teu Espírito para colocar valentia nos nossos corações e terminar o trabalho ao qual o Senhor nos tem encomendado e esperando a ressurreição dos nossos irmãos. Assim, ó Pai, entregamos todas as coisas em Tuas mãos, pedindo que o Senhor siga guardando a nossa nação, o Brasil, siga guardando a América Latina e o Caribe e esses 144 mil. Guarda, Senhor, as vigilâncias e os nossos familiares, Senhor, os quais estamos com os olhos neles, pedindo a Ti, Senhor, que entre em misericórdia e graça com a promessa, porque o Senhor está vigiando a Sua palavra para cumpri-la, para colocá-la por obra. E o Senhor não falha no cumprimento das suas promessas. O Senhor sempre cumpre o que prometeu, ainda como diz o apóstolo São Paulo, que alguns têm por tardia, porém o Senhor cumpre como o Senhor tem prometido. E assim, ó Pai, nos entregamos em Suas mãos, agradecidos por Sua graça e misericórdia, e que o Senhor conceda os desejos de nossos corações conforme a Sua palavra, e que leve nosso irmão em paz ao seu lar, o guardando e o livrando de todo mal, e que o Senhor também nos guarde aqui, nos livre de todo mal, e todos os irmãos que estão agora nesta atividade, Senhor, em seus lares, participando, Senhor, deste culto. Assim, ó Pai, todas as coisas estão entregues em Suas mãos, e nós somos Teus, e pedimos que o Senhor nos guie e nos guarde em todas as coisas, em o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Graças, Senhor, por Sua presença entre nós em Espírito Santo. Graças pelo privilégio de adorar o Seu nome. O Senhor é digno de toda adoração. Graças por Seu sacrifício sobre o Calvário. O Senhor entregou o Seu corpo pelos nossos pecados. Graças, ó Pai, por esse momento de companheirismo em torno da Sua palavra. Graças por Sua manifestação final na era da pedra angular, a terra a qual temos possuído, neste dia no qual nós estamos vivendo, ó Pai, esperando, Senhor, a ressurreição dos nossos irmãos para a nossa transformação. Graças pela pessoa do nosso irmão William, graças pela obra da reclamação. Graças, ó Pai, pela obra da redenção sobre o Calvário e graças, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado em graça e em misericórdia. Que o Senhor siga nos dando que esta semana repleta as Tuas bênçãos e que o Senhor nos traga aqui em paz no próximo domingo para adorarmos, glorificar o Seu nome, ouvir a Sua palavra, Senhor, e permanecer em pé por Sua misericórdia na presença do Filho do Homem. Por toda guarda, proteção e provisão de vida, te damos graças em o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. E que o Seu amor, ó Pai, que a Sua graça e a Sua misericórdia nos acompanhem todos os dias das nossas vidas. Guarda-nos em paz, Senhor, livra-nos de todo mal, que em breve os nossos irmãos ressuscitem, nós sejamos transformados, porque estamos no último dia, e todos sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro, porque o Senhor já nos selou em nossa testa, no nosso entendimento, com o nome novo e eterno do Senhor Jesus Cristo, a quem rendemos a honra, a glória, o louvor e a adoração por toda a eternidade. Amém e amém. Amém, que Deus prossiga abençoando.